galera, sejam bem-vindos a mais um DFN. Estamos aqui no Colégio Dinâmico com convidadas muito legais nesse Dia da Mulher, né? Estamos aí no nosso mês de comemoração às mulheres no geral, né? Então estamos com temáticas muito legais. O último episódio foi sobre, então, violência doméstica. E nesse episódio nós trouxemos uma convidada, assim, especialíssima aqui no colégio. Quem será essa convidada, Laura? Sabe, mãe de alunos aqui, faz parte da nossa comunidade escolar, né? Tá sempre aqui agregando a nós no colégio, ao nosso cotidiano. Agregando na vida das nossas professoras também, né? Isso mesmo. A Dani vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória dela mais pra frente. Temos aqui a doutora Luana. Seja bem-vinda ao nosso Seja podcast. bem-vinda. Espero que você goste de participar aqui com a Obrigada. gente. Prazer. É uma honra ter você É uma aqui. alegria. Muito bom ter a sua presença todos os dias, mas também especialmente aqui no podcast. Vou deixar você se apresentar e a gente começa então com algumas perguntinhas. Júlia. Eu sou a doutora Luana, eu sou ginecologista e obstetra. Eu me formei no estado de São Paulo, né? Fiz residência no estado de São Paulo, ginecologia e obstetrícia. Depois fiz algumas pós-graduações, ultrassom, patologia cervical, estética íntima e uroginecologia e cirurgia vaginal. Eu sou de Minas, né? E esse ano vai fazer 7 anos que Olha, que eu e o estou que te em trouxe a Jataí. Jataí? Eu sempre tive vontade, né, como eu sou da região sudeste, né, ali Eu uma também sou. região que, né, às vezes assim, um mercado mais saturado e tal, e eu sempre tive vontade de, É verdade. né, explorar novos ares. E aí apareceu a oportunidade aqui, nós conhecemos a cidade, gostamos, viemos e não nos arrependemos. Que bom, já tá que aí bom. ganhou, né, com a médica. Jataí fica feliz com a sua presença. É. E o que te levou à obstetrícia especialmente? No início da faculdade, eu gostava, assim, sempre gostei muito de criança, né? Então eu queria fazer pediatria. Mas depois, no internato, né, que é aquela parte que a gente começa a ter a prática, eu gostei muito de cirurgia. Então eu queria ser uma cirurgiã. E aí acabou que eu descobri que a obstetrícia eu meio que associei, né, a cirurgia, né, a criança, a mulher, que eu gosto muito. Então, e deu certo. Além de trabalhar com todo o universo feminino, que é muito legal. Exatamente. Dani, você gostaria de falar alguma coisa? Bom, eu fico muito feliz de ter a doutora Luana aqui. A doutora Luana acompanhou toda a minha gestação, meu parto, fui muito feliz, né? Tive algumas complicações no decorrer da gestação e ter uma médica, um acompanhamento é essencial e poder falar da saúde da mulher, da importância desse cuidado, né, com a mulher, o cuidado com a saúde, também com a saúde mental, né, doutora, que nós vamos falar um pouquinho de puerpério. Quem tá aí nos assistindo que já é mãe sabe da importância da gente tratar desse assunto que precisa, assim, ser falado e que é tão evidente, tá tão evidente hoje na mídia e que a gente precisa falar sobre isso até para trazer esclarecimento, conhecimento e mais conforto para essas mamães aí que estão talvez gestantes nos Até ouvindo. na hora de, né, chamar uma ginecologista pra cá, a gente precisa pensar muito exatamente o que falaremos, qual assunto nós trataremos no podcast, porque são tantos assuntos pra falar com uma ginecologista, com uma médica obstetra, né? São tantos assuntos pro universo feminino no geral, são tantas doenças, tantas peculiaridades, enfim, é muita coisa realmente. O que você falou também da questão do acompanhamento de uma médica durante a sua gestação, o pré-natal, né? A gente tem no Brasil um grande problema relacionado à morte de gestantes por falta aí do acompanhamento pré-natal, né? Algumas questões também relacionadas ao nascimento das crianças de maneira conturbada relacionada a esse pré-natal. Então, é muito importante pensar em todo o pré e o pós-parto. Com certeza. Na hora de selecionar os assuntos, eu pensei na gente. Então, direcionar pro pós-parto. Porque assim, na minha geração, falando por mim também, a gente tem ali um grande tabu na internet relacionado a essa questão do pós-parto. Porque a minha geração é a geração da entrada na internet. E basicamente tudo a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente, né, vai
pesquisar influenciadores e pessoas que abordam essa temática. E a gente vê que o pós-parto, ele é muito romantizado, né? Ele não é tratado da maneira correta. E é aí que nós vemos também muitas mulheres sofrendo com esses assuntos, tendo muito medo do pós, De falar, né? De falar também sobre isso, dos julgamentos, né? A gente sabe que a internet é terrível com esses julgamentos. Então nós vemos até pessoas que produzem conteúdo pra internet fugindo de falar desse assunto por causa desses julgamentos. Então, acho que é uma temática que vai acolher muitas mães também recém-chegadas ao colégio, né? Sim. E que vão entrar um pouco nesse assunto também para falar desses cuidados com as mães, com as mulheres no geral, nesse pós-gestação, que a doutora aí também tem todo um cuidado especial com os seus pacientes, né? Então vamos começar a falar inicialmente pelos principais desafios físicos e emocionais que as mulheres enfrentam durante esse puerpério. O que você mais vê no seu consultório? Como que você vê as gestantes, as pós-gestantes, né, chegarem ao consultório falando sobre esse processo mesmo? Quais são esses processos? Esse puerpério, gente, é aquele período dos primeiros ali 6 semanas, né, depois do parto, os 40 dias. Isso, mas a gente pode estender, né, o puerpério tardio ali para os primeiros meses, né, da mulher. Emocionalmente, né, eu ainda brinco muito, às vezes, quando elas estão no final do pré-natal e falam, tá difícil, tá doendo, a barriga e tal, eu brinco, né, eu falo assim, difícil vai ficar depois, né, a gravidez é fácil. E realmente, assim, o pós-parto, né, as mulheres passam por uma avalanche de sentimentos, assim, de emoções, que isso é causado pelas alterações hormonais, né, que a gente passa no pós-parto. Então, é muita novidade, né, e muito sentimento. Então, ela pensa, né, será que eu vou dar conta, né, como que eu vou amamentar, será que eu vou conseguir cuidar dessa criança? E sentimentos como, né, cansaço, né, um estresse, angústia, tristeza, aquela vontade, né, de chorar sem motivo, né, uma estafe mental mesmo, ela fica, né, experimentando todos esses sentimentos. É um misto de alegria com tristeza, que ela nem consegue entender o que tá acontecendo ali, né? E muita gente acha que isso é, né, frescura, é bobagem, né? Que a mulher tá chata, né? Não, é hormônio mesmo, né? No geral, a mulher sempre tá chata, né? É sempre esse estigma. A TPM a gente tá chata, durante a gravidez eu tenho certeza que você tava chata, que você tava sensível. No pós também. E tem todas as mudanças físicas, né, gente? Então, assim, ela acabou de passar por um parto, né? Ela ganhou peso, ela não voltou no corpo dela. Então, ela fala, será que eu vou voltar, né? Será que eu vou voltar ao normal? Às vezes, dor, né? Quando faz uma cirurgia, né? A barriga tá inchada, o útero não voltou ao tamanho normal, né? Ela tem um sangramento volumoso. As mamas, né, ela tá amamentando, as mamas ficam inchadas, doloridas, às vezes no início da amamentação a pega do neném machuca, né, então dói o bico do peito aí, ela fica angustiada, ai meu Deus, não vou dar conta de amamentar, né, pensa em desistir. E aí entra o emocional também, né, todos esses aspectos físicos somados. Exatamente. Então a saúde emocional que fica muito abalada nesse período. Essa era a pergunta que eu mais fazia pra doutora Luana. Eu vou voltar a ser eu? E ela, não, de fato eu não voltei a ser eu, né? Ocorreu uma mudança no meu corpo, na minha mente. Hoje eu sou mãe, então com certeza a mudança é um processo doloroso, mas inclusive a fundamental. VTube, nós comentamos, né, um pouquinho sobre ela antes da gravação. Ela tem um vídeo que ela fez. A VTube tem a minha idade, ela tem 24 anos. Falando sobre essa questão do deixar de ser ela. Porque o deixar de ser você e saber que depois do nascimento daquela criança, você nunca mais vai ser a mesma pessoa de antes, é um baque muito grande na vida da mulher, né? De você nunca mais vai pensar só em você. Você tem que sempre priorizar a existência daquele outro ser humano, daquele outro indivíduo, né? E assim, esses dias eu tava até comentando com a minha mãe meio assim, eu falei, cara, eu fico pensando às vezes que se um dia eu for mãe, o primeiro mês, o segundo mês, você basicamente tem que fazer um ser humano sobreviver. É literalmente não deixar ele morrer. Fazer 2 seres humanos sobreviverem, criança e você. Exatamente. E você tem que fazer aquele serzinho daquele tamanho
viver. Falei, já pensou que na infância, aqueles tamagotchi, a gente já não tinha condição de fazer ele viver? Você tem que fazer uma bebê viver. É muito desesperador. Então, eu acredito que, principalmente mãe de primeira viagem, né? Esse desespero de você pensar no o que fazer exatamente. E se você fizer algo de errado? Depois de ter um filho, assim, você jamais vai ser a mesma pessoa, né? O que acontece é você entender aquele processo, né? De modificação, a mudança, se adaptar à nova vida, né? E entender a pessoa que você se transformou. Entender as demandas da criança também, né? Porque às vezes é um desespero tão grande pra manter aquele serzinho passar, né? bem, momento da dor, do corpo, né? Da emoção. Entender as emoções da criança também, o que significa cada choro, cada expressão. Acho que isso gera um pouquinho de desespero assim, que é uma adaptação de amor e dor, né? Tem a dor do processo, mas o amor supera a dor, né? Exatamente. É impressionante. E aí o amor é compensatório. É compensatório. E assim, é tão importante falar desse assunto na sociedade, porque a mulher que está nessa fase puerperal, né, ela precisa desse apoio da família, do seu médico, né, da sua médica, das pessoas que estão, né, principalmente a famosa rede de apoio. A famosa rede de apoio, que é importante e que tem um papel fundamental para ambos os lados, né? Às vezes a rede de apoio ajuda e às vezes a rede de apoio também atrapalha. Então a gente precisa ter esse cuidado quando você que está assistindo esse podcast, né? Pensar de conversar com a mãe que tá nessa fase, respeitar, né, todas as fases, o processo. As amigas, os familiares, os próprios filhos mais velhos também, né, entenderem as demandas da mãe os esposos, durante esse né? período, os esposos, né. Eles sofrem um pouquinho, mas depois eu fico pensando assim, eu chorei muito no meu puerpério. Mas é uma fase, né, só que a gente pensa que não vai passar. E confiar no médico é muito importante. Eu acho que a partir do momento assim, que eu confiei, tudo clareou, assim, esclareceu. Então a doutora me orientava. É importante ter, assim, é importante ter a presença desse médico que você confia, sim, né? É muito importante o acompanhamento, né, de todo o processo da gestação, mas o puerpério, na minha concepção, foi uma das fases mais difíceis, né, de todo. Então, como que os parceiros e familiares podem auxiliar de uma maneira mais auxiliar mesmo, né? Não gerar ali mais um transtorno, né? De uma maneira mais amena, de uma maneira realmente parceira da mãe. O principal, né, que sempre, a maioria das pacientes falam, né? Elas vêm sempre com opiniões, né? Com falas. Então, eu falo assim, eu acho que a principal ajuda né, a pessoa trazer sempre uma coisa positiva, né? Falar alguma coisa positiva, ela tá ali para ajudar e não para atrapalhar, né? O parceiro, a família, quem tiver nessa rede de apoio, tem que ajudar nos cuidados com o bebê mesmo, né? Essa mulher, então, eu falo sempre assim, né? Eu faço lá no consultório, eu sempre comento, faço uma conta, né? Faço assim, o bebê, ele mama a cada 3 horas, né? Então, vamos pensar uma mulher que tá amamentando. Ele leva ali de 30 a 40 minutos para mamar. Ele pode levar mais uns 30 minutos para rotar. E aí ele faz cocô, xixi, vai ter que trocar. E aí já tá na hora de começar todo o processo de novo. Então, se essa mulher não tiver um apoio, né, que horas essa mulher descansa, né? E para essa recuperação dela, é importante que ela tenha um tempo para ela, né, que ela tenha uma alimentação adequada, que ela tenha um sono, né, uma atividade física vai fazer com que ela melhore mais rápido, que ela se sinta mais confiante. Também, ter alguém cuidando da alimentação. Né? Exatamente. Então, assim, eu falo que principalmente é nas opiniões, né, ninguém dá, né, palpite negativo, né, e na ajuda mesmo, com o trabalho com o bebê mesmo, banho, cuidado. As gerações mais velhas troca são de fralda. Muito apegadas a isso também, né? A essa opinião familiar. Isso. Né? Eu fiz assim. Muitos mitos, né? Eu fiz assim e você tem que fazer assim também. Então, porque o umbigo, não, assim não vai dar certo. Daí você já fica, gente, e aí? Porque daí uma avó fala uma coisa, a outra avó já fala outra, daí a sua tia fala outra. E você fica, gente, tá, mas quem tá certo? Todo mundo sobreviveu? Então tudo bem. Eu queria mesmo esse cuidado com o bebê, pra que eu pudesse, às vezes, dormir, pra descansar, ter um tempo. Poder pensar, poder chorar também. O tempo de chorar no banho, né? Você tem que ter esse ele é preciso, às vezes. Mas o apoio é essencial, né? Um bom apoio faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Um apoio de forma geral, tanto emocional quanto em tarefas cotidianas, E até mesmo esse
pós-puerpério, o retorno da mulher para o mercado de trabalho, Nossa, pós-gestação, né? A importância desse acolhimento, né? Porque, Sim. querendo ou não, ela está com um bebê, né? Ela Sensibilidade quer continuar também, né? na vida profissional, então é uma escolha, claro, mas a gente precisa se organizar, se adaptar, né? Tudo é uma E fase de muitas vezes, adaptação. né, o empregador, a empresa vira as costas, né? Porque pra Você essa já ficou mulher, meses porque longe, né? isso, Quando você porque volta, ela, né, ela sai você já pra ficou se 4 meses consertar. afastada, então agora agiliza, volte à rotina normalmente. Não é bem por aí que as coisas funcionam. É um processo, Até né? porque a criança tem toda a adaptação escolar agora, então às vezes a criança vai ficar doente, às vezes a criança vai precisar do cuidado da mãe, então você precisa estar ali. O distanciamento Constantemente. é um sofrimento pra mãe, né? Eu estou vivenciando isso na pele. O segundo cordão umbilical. O segundo cordão umbilical, e aí, assim, pra mim é um processo sofrido, apesar do bebê estar bem cuidado, estar com uma rede de apoio, seja a escola ou a família, né? Mas a mãe sofre, né? É um segundo distanciamento que traz sofrimento, mas que às vezes é necessário, né? E também o julgamento, né? Se eu pudesse deixar um recado para a sociedade, seria não julgar mesmo, ajudar, porque assim, cada um sabe o que é melhor para si. Agir de maneira empática, né? Isso, eu acho que exatamente. até a respeito do Dia das Mulheres, um dos grandes pontos é esse, é o entender que a mulher nessa fase ela não tá precisando de cuidados por uma questão de frescura ou de querer demais. É porque é essencial nessa fase realmente. Precisa Né? A mesmo. gente precisa ter esse olhar empático com as mulheres nesse período, principalmente porque somente as mulheres exercem essa função na sociedade, né? Então acredito que entender as demandas, acolher e agir de uma maneira mais parceira, de uma maneira empática, fortalecendo as mulheres, até mesmo dentro da escola, que temos muitas mulheres, né? Isso. Uma fortalecendo a outra até para gerar esse ambiente mais solidário entre nós, né? Mais empático, mais amoroso também. Existem alguns sinais de alerta que indicam a necessidade de procurar um médico durante o puerpério? Então a gente sabe que assim, muitas mudanças acontecem, mas existe alguma coisa, por exemplo, muito alarmante que faz com que a mulher necessite ir ao médico? Sim. A gente, né, nós podemos ter no puerpério tanto as complicações físicas, né, do parto, do período gestacional, quanto as emocionais. Fisicamente falando, por exemplo, a mulher que passou por um parto, se ela começar a apresentar febre, né, um sangramento muito volumoso, que ao invés de reduzir, ele aumenta, né, uma dor Você falou do abdominal. sangramento, isso me gerou curiosidade. Até que ponto é um sangramento aceitável? Até que ponto é um sangramento exacerbado? É como se fosse o pós-parto, é como se fosse uma menstruação. Normal mesmo, né? Durante Não é mais tempo. Isso. Passou aquele momento ali, né, do parto mesmo, Uhum. a primeira troca que sangra bastante, a mulher perde em torno de 500 a 1000 ml de sangue no parto, né? Então é um sangramento tipo uma menstruação e que ele tem que ir diminuindo, né? Não pode acontecer esse sangramento e aumentando, né? Então, ou um sangramento com mau cheiro, né, febre. Se as mamas ficarem, né, muito vermelhas, quentes, né, muito dolorosas, pode estar passando por uma mastite, né? Então é importante procurar, porque pode formar até um abscesso, e a mulher ter que passar por uma cirurgia. Os pontos, né, seja no parto normal, se ela teve ponto, né, na vulva ou na cesariana, se, né, você perceber que abriu, tá A muito cesariana vermelho. sangra da mesma forma que o normal? Da mesma forma que o normal. É um sangramento um pouco maior, né, durante a cirurgia do que o parto normal. Mas eu falo Mas o esse depois, o sangramento pós. pós-parto é igual. Igual? É igual. E então, pus, né, pela ferida operatória, então tudo isso é um sinal de alarme. Agora, emocionalmente, né, então é óbvio, a gente já falou, vai ter a tristeza, vai ter o choro fácil, vai ter a angústia, né, mas desde que isso, né, a mulher, ela fique, né, instável emocionalmente, triste, chore, mas ela consiga desenvolver, né, as tarefas, o cuidado, cuidar do bebê, tudo, isso não é alarmante. A partir do momento que isso começa a atrapalhar com que ela cuide, né, da criança, exerça suas tarefas de diárias si também, né? e de si, isso é um sinal de alerta para procurar ajuda também, porque, né, a depressão pós-parto é muito comum. E assim, qual que é a importância desse autocuidado, então, para as mulheres durante esse período? Porque a gente fala tanto da depressão pós-parto e, assim, muito se falava sobre depressão um tempo atrás, sobre ser o mal do século, né? Mas durante o pós-parto, a Dani ainda pode falar isso com mais propriedade,
quanto identificar que essas demandas emocionais precisam ser encaminhadas para um quadro de depressão pós-parto. Porque, assim, tem aquele baby blues também, né? Que as pessoas vêm falando agora. Qual é exatamente a diferença disso, desse baby blues e da onde a gente pode encaminhar para um possível quadro de depressão? A depressão pós-parto, ela é um quadro que ela pode acontecer ali, né, imediatamente após o parto, 2 semanas e durar até 2 anos, né, um quadro ali crônico de até 2 anos. O baby blues são mais aqueles sintomas intensos ali que eles acontecem Caramba, a depressão pós-parto dura muito. mais imediato e são sintomas transitórios, né? Sim, até 2 anos, né? Se você for pensar que, né, às vezes assim, o corpo da mulher para voltar ao normal ali, né, eu pensava vai um ano. Uns 6 meses no máximo. É muito tempo. Pode, assim, não são, a grande maioria dos casos em torno ali, né, falo, 2, 3 meses, 4, você já se adaptou bem, né? Mas Sim. pode acontecer. Caramba. Eu tô me adaptando, eu fiz 4 meses E já exatamente tá, hoje. né? Agora você tá bem, E né? agora eu estou bem. Agora, faz assim umas 2 semanas. Assim, eu me recuperei. A Dani foi convidada para a gravação pensando bem no caso que ela tá vivendo agora, né? Mas esse autocuidado é muito importante. Isso vai ajudar com que a mulher passe de uma maneira mais tranquila por essa fase, né? Então, assim, eu acho uma comparação interessante, por exemplo, igual as orientações de segurança do avião, né? Você só coloque, né? Primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar A do coleguinha. né, o coleguinha. Por quê? Se essa mulher não estiver bem, né, como que ela vai cuidar de uma criança, né? Então, Nossa, sim. uma boa alimentação, uma dieta adequada, né? Atividade física vai deixar ela, né, emocionalmente melhor, mais segura, mais confiante. Ter um tempo para ela, né? Então, ter uma rede de apoio, tirar um tempo para descansar, para dormir, cuidar, né? Emocionalmente, por exemplo, se precisar de ajuda, tem grupos de apoio, psicólogos que são especialistas nisso, né? Grupos de mães que às vezes, né, vocês conversam, trocam experiências. Sim, Isso tudo ajuda isso legal. pra mim foi Então, essencial. hoje, às vezes, nem na psicóloga, né, chega aí porque os grupos de mães As ali, trocas. elas conversam, elas tem trocam grupos as entre- experiências, sim. Mães da mesma faixa. Eu mesmo, as meninas que vão assistir possivelmente, eu estou num grupo que chama Gerando Vidas. Ah, E legal. nós somos amigas que nós tivemos filhos agora, acho que quase todos da doutora Luana, tem um monte de netinho. E quando a gente se junta, a gente até tira foto e manda pra doutora Luana, né? E vocês acabam saindo ali do celular, né? Vocês acabam fazendo encontros, Isso, se encontros. tornam legal amigas, Faz né? encontros. E, Isso, a doutora até deve ficar mais tranquila de longe, vendo uma cuidando da outra, né? e assim, eu tive uma amiga que ela teve a Aurora, né? 2 meses antes da Antonella, então ela já sabia muita coisa, ela ia me passando, me ajudando. São as Dani, experiências, vai né? passar, Legal. é assim mesmo, né? Então isso também ajuda muito. Então, é aquela questão que eu falei da rede de apoio Isso. entre mulheres, né? As mulheres se apoiarem. Outra coisa isso. também é a alimentação, né, doutora? Eu sou a Sim. prova disso, eu mudei radicalmente minha alimentação na gestação, porque eu entrei um pouquinho Você acima se do peso. transformou, né? na Eu me gravidez pra melhor. transformei. E foi essencial pra minha saúde, pro parto, né? E eu vi o quanto isso me fez bem emocionalmente, sabe? E assim, eu ainda não voltei totalmente ao normal, né? O corpo e tudo mais, mas eu estou melhor que antes. No Exato. sentido, assim, da minha saúde. Hoje eu vejo que eu estou me alimentando melhor. E como eu tenho minha filha, né? Claro, eu quero estar bem pra cuidar dela. Acho que essa é a maior preocupação de uma mãe, assim, que eu penso. Eu tenho que estar bem, porque a minha bebê precisa de mim. Quando somos jovens, a gente não tem muito medo de morrer, Não tem né? medo Parece de que morrer. depois que se torna mãe, Depois que vira mãe, tem medo de você morrer. tem medo de morrer. Eu Você falo, fala, Ai, gente, não é não, eu tenho medo de evitar morrer, o já tenho medo. perigo. Eu já tenho medo de morrer. Eu acho que eu tenho medo de morrer por causa da minha mãe, sabia? Mas é relacionado a isso. Mas é porque a minha mãe, por eu estar longe, nossa, ela tem um medo disso. E assim, no puerpério, nessa fase, eu valorizei demais minha mãe. Porque eu pensei, meu Deus, ela passou por tudo isso. 3 gestações, É né? aquele velho ditado, né? Você só vai entender quando você Você for só mãe. entende sua mãe quando você for mãe, né? Eu pensava nisso e chorava no puerpério, porque o choro vem fácil mesmo. Mas é uma muito emoção importante. diferente, É. né? Como que a saúde emocional é afetada e quais medidas, então, a gente pode fazer para manter uma saúde mental de fora, assim, as pessoas da rede de apoio conseguir observar e falar, olha, de uma maneira amena, por exemplo, não chegar e falar assim, você tem que ir no médico ou tratar com grosseria, assim, como que a rede de apoio consegue ver os sinais de alerta na mãe e encaminhar isso de uma maneira mais
tranquilo até mesmo pro médico? A rede de apoio tem acesso ao médico no geral? Por exemplo, no caso o marido dela, ele teria acesso? Normalmente sim, né? A grande maioria das gestantes, elas vão ao pré-natal acompanhadas, né? Ou pelo marido, ou pela mãe, uma irmã. Eu sabia que Então, podia acaba- ter esse acompanhamento. Sim, acaba que a gente Isso, acaba legal. tendo contato, amizade também, né? Já com, cria um com alguns vínculo familiares, também. a Isso é gente tem, importante. tem um vínculo. E às vezes os próprios familiares, né, nos procuram, né? Porque eu penso que mandam assim, a mensagem. mulher tá tão sensibilizada naquele momento também, tipo assim, sei lá, vamos supor que a Dani tá essa semana muito sensível, dela já mandou mensagem pra você na segunda, na quarta ela já tá tendo outra preocupação, ela fica tensa de mandar mensagem novamente, na sexta de novo, então assim, ter essa Mas não, eu constância percebo, de né, contato, Dani, às assim, vezes, quando pra mulher, tem um bom relacionamento com o médico, com o paciente, que isso é importante falar. confia e tal. Eu acho que vocês não tinham Nossa, isso é importantíssimo a gente Não, o o meu esposo falava Essa assim, relação. pra mandar mensagem. Eu acho que a gente dá total liberdade sim. pra mandar, Essa relação pra médica, conversar. eu acho que pra mim importante. é uma das questões que eu mais estranhei depois que eu saí da minha casa. Até porque depois que, na verdade, eu parei de ser atendida pela minha pediatra. Porque eu via na minha infância a minha mãe. A partir desse momento, a questão médica pra mim começou a ser um grande setor assustador. Porque assim, na época que eu era criança, parece que a minha mãe tinha contato com os meus médicos 100% do tempo. Então parecia que o tempo todo, qualquer coisinha, qualquer febrinha que dava, os meus médicos estavam ali orientando. Depois que eu cresci, que já não tinha mais a minha mãe pra fazer isso por mim, e eu tive que começar a fazer isso, parece que eu não consigo estabelecer vínculo com médico nenhum, nunca mais. Porque parece que eu fico, gente, mas será que se eu perguntar isso pro médico, ele vai achar que eu sou maluca? E daí eu fico pensando, cara, O e no ginecologista pós-parto, como é que um bom faz? médico para você estabelecer vínculo. É uma mulher como você, a maioria dos seus problemas vão ser tratados. Mas por gera essa ginecologista. insegurança. E daí eu fico pensando, cara, imagina quando você tem um filho. Daí você tem que ficar mandando mensagem pra sua médica o tempo todo falando das coisas. Parece meio assustador. Não, eu acho que é bem melhor hoje, né? Esse contato, Essa relação, né? Até mesmo essa facilidade, né? De contato que a gente tem Sim. com os pacientes. eu queria destacar a importância de um atendimento por meio do médico, um atendimento humanizado. Eu acho que isso é... De dar essa abertura ponto para o legal. paciente, porque considerando o momento delicado, e essa abertura também faz com que a paciente não entre numa depressão, porque se ela tirar as dúvidas, se eu entro em contato com a minha médica, falo, estou sentindo isso, A ela sabe me informação, orientar, né? a informação ela evita muito O acesso à coisa, informação né? de qualidade. Porque eu acho que, foi o que eu falei pra vocês, na minha geração a gente tem muito vício de tudo a gente jogar no Google. O Google lauda a gente de absolutamente tudo. Você tá né? morrendo. Tá morrendo, ou você tá com alguma coisa mais séria. E daí esse medo mesmo de ter uma informação de qualidade. Eu acho que as mulheres, durante o pré-natal e o pós-parto, ter esse acesso de qualidade à informação ao médico que ele confia é um grande avanço até mesmo pra Ela vai se manter sentir mais confiante, mais segura, e isso vai evitar, né? Às vezes, muitos problemas. muitos pontos, né? Quais são os mitos mais comuns que a gente tem sobre o puerpério? Muitos, Muitos, gente. né? Mitos sobre, né, Infinitos puerpério, mitos. gravidez, infinitos. Deixa eu pensar os principais aqui. O mais engraçado, né? Isso aí minha mãe falou pra mim quando eu tive filho, né? Não pode lavar o cabelo. Ai, minha avó né? fala isso, 40 dias sem lavar cabelo. Depois que teve, Eu já lavei né? no outro Porque dia. não pode lavar o cabelo. Isso é mito, A minha avó gente, não tem. fala isso também. Tanto que quando a minha tia teve bebê, ela foi visitar minha tia no hospital, ela tava com o cabelo molhado. Nossa, Não tem fundamento O nenhum. mundo tava né? caindo. Pelo contrário, Pode né? Falta lavar. de higiene, pode lavar o cabelo, pode acabar de levantar da cirurgia e lavar o cabelo, né? de onde vem esse mito, assim? Vocês têm alguma noção da onde surge? Não sei historicamente, assim, mas até eles falam não só da gravidez, como primeira menstruação também, né? Minha avó, minha mãe falava, menstruava a primeira vez, também não podia lavar o cabelo. Durante 7 dias. Durante 7 dias. Mas não sei a origem. Outro mito, né, é a mulher, isso acontece demais, e né, eu já tive muitas pacientes, estou amamentando, não vou engravidar, né, de maneira nenhuma. E acaba não se prevenindo e arruma, né, uma outra gestação muito próxima. A gente viu isso, a mulher do Michel Teló, né? Verdade. A mulher do O Michel hormônio, Teló né, a aconteceu prolactina, ela vai inibir a ovulação na maior parte do tempo, mas isso não é 100%, né? Pode dar uma ovulada ali nesse meio tempo e engravidar novamente.
E um outro mito, né, que é o que a gente começou falando aqui, de romantizar, que o puerpério é um momento, né, só lindo, maravilhoso e de felicidade para todo mundo, só. né? Então, isso é romantizar, isso é igualzinho em rede social, né? Você não vai postar a tristeza, né? Não, você só posta as você coisas vai postar boas. só a alegria, só a foto bonita que ficou feia, Mas isso né? até nas redes sociais. A Dani não ia postar lá a foto dela triste. Exatamente. Mas ela posta as fotinhas bonitinhas da Então, dela. é um mito, né? Que não é só isso, né? É um momento difícil também de adaptação, de muita mudança. Né? Um outro mito também é a questão de alimentação, né? A maioria, né, das avós, das mães também, não pode comer isso ou aquilo, Não tem pode que comer comer muita só coisa, né? canja, E né? alimentação Tomar pra dar cerveja leite, preta assim, dá leite, canjica dá leite, Cerveja preta, já não. ouvi gente falando assim. Eu não gosto de canjica, eu comi canjica até... Você comeu canjica. A única coisa que aumenta o leite é a hidratação, né? Então Água. tomar bastante água e a sucção do bebê, né? Quanto mais Eu o ia te bebê perguntar sugar, qual mais... mito você acreditou. Sobre alimentação, suco de uva, eu bebi muito suco de uva. Qual é a relação do suco de uva? Na verdade, pode ser a hidratação, né, doutora? Mas assim, o só melhor pela é a hidratação, água, né? melhor Mas é a água. como eu estava também com nutricionista, né? Então eu tive toda uma alimentação adequada. Essa é importante. Então eu não comi muita coisa assim de mito, que eu não sou muito acreditada nisso, não. Mas assim, a cesárea mesmo era algo que eu tinha muito medo, porque as pessoas falam várias coisas sobre a cesárea, né? Cesariana, que a anestesia você não vai andar mais, esse tipo. É um Nossa, mito, né? é. É anestesia, isso, aquilo. Eu vi esses dias um mito falando sobre tatuagem e cesariana. De que se você tiver uma tatuagem na parte baixa das costas, você nunca vai poder fazer cesárea por causa da anestesia. Isso não é relacionado com a cesariana específico, mas, por exemplo, uma tatuagem na região exata, né, que é preciso introduzir a agulha para fazer anestesia, realmente ela atrapalha. Sério? Naquela região ali, a gente não pode fazer. Não façam Mas tatuagem. assim, isso só, né, se você tiver uma muito grande, numa extensão grande ali, senão, caso contrário, uma tatuagem pequena tem alguns pontos ali que dá Que para fazer consegue. anestesia. Mas se você fizer uma tatuagem ali na coluna inteira, né, provavelmente vai ter que fazer uma anestesia geral, um outro tipo de anestesia. Eu Mas confesso que eu isso- fui pra cesárea com muito medo e risco foi mesmo. muito tranquilo. Muito tranquilo. Hoje eu falo para as minhas amigas, Muito assim, tranquilo. e quem vem falar, eu falo, olha, eu não acredito nisso, porque de fato a minha experiência foi boa. Claro que pode ter pessoas que têm algumas experiências. Mas também né, tem uma experiências ruins experiência. com o parto É. normal. A gente precisa entender que as duas situações podem As gerar duas situações têm positivas e experiências negativas. positivas e É. negativas. Mas foi isso. É foi igual a tranquilo. praticamente tudo na vida, até mesmo a maternidade. Às vezes Sim. tem experiências que não são Tão tão bons. legais assim, né? Como lidar então com a pressão social e as expectativas durante o puerpério? Eu acredito que toda mãe tem a esperança de ser a melhor mãe do mundo. Em que momento isso realmente se frustra e como que lida com essas frustrações? Toda mãe, eu acho que pensa isso, né? Ela tenta fazer o melhor que ela pode, mas eu acho que ela precisa entender que, né, ela não é a Mulher Maravilha e nem todo o tempo ela vai dar conta de tudo, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não precisa se entristecer por causa disso. A rede de apoio, né? A informação, eu acho que você precisa selecionar, ser, né, seletivo, pega a informação positiva, pega aquelas pessoas que te trazem, né, uma conversa positiva, um apoio, e o negativo deixa pra lá. E buscar informação com quem sabe. Porque você ficar, né, com a vizinha, com isso, com aquilo, alguém disse que é minha amiga, né, aconteceu contou. isso e tal. Tenha, né, um bom relacionamento com o médico, busque a informação, né, com seu médico, com o profissional, com seu Não psicólogo. tenham medo de falar com o seu Não tenham médico, medo né? de falar, não Falar tenha tudo. medo de pedir ajuda, né? Saiba que tá tudo bem se não der conta, né? E pedir ajuda. E não me jogar as coisas no Google, eu acho que é uma... Exatamente. E né? ir pro médico primeiro, na antes de ideia só... das outras pessoas. Nem sempre as informações ali são confiáveis, no né? geral. Se tiver que buscar, tem que buscar em uma fonte Segura e segura. confiável, né? Segura e Cada caso é um confiável. caso, Cada então... caso é um caso, é muito individual, mulher, né? Na verdade, complicadinho. saúde, nada é um padrão, né? Porque Medicina não é uma ciência exata igual a matemática. tudo gente. depende, acho. Tudo depende, o resultado ele depende de cada pessoa, do corpo, De de cada cada um. exame, né? Cada um vai reagir de uma maneira, cada um vai ter um resultado diferente. Então, às vezes, a experiência que é boa pra você, ela não é boa pra mim, né? E O laudo é vice-versa. diferente, tudo é diferente. Exatamente.
Então, quais recursos hoje em dia estão disponíveis para as mulheres que precisam desse apoio durante o puerpério? Eu falo desses recursos não só na rede privada, mas também na rede pública de saúde. A gente sabe que no Brasil nós temos inúmeras pessoas que dependem do pré-natal pelo SUS e do pós, né, gestacional também. Então, quais recursos hoje em dia de saúde estão disponíveis? Quais são as... Normalmente, no SUS, assim, na rede pública, eles fazem, durante o próprio pré-natal, alguns cursos para já estar orientando a mulher sobre o puerpério, sobre a amamentação, palestras, né? Isso tudo normalmente é oferecido. E no privado, essa mulher ela vai ter um atendimento ali, né, diferenciado, ela vai ter toda uma orientação. Você tem hoje psicólogas que têm uma formação específica só para gravidez, parto e puerpério. Você tem psicólogas que podem te acompanhar ali no momento do parto, né, dentro da sala de parto, caso você tenha o desejo disso. Se preciso for, pode ser necessário medicação, terapia, né, grupos de apoio. E hoje isso que a gente falou, eu acho que essa questão de rede social, de tecnologia, né, os grupos de mães, eu acho que isso aí é um recurso que veio para ajudar mesmo, que ajuda muito. Outra questão que assim, a gente precisa colocar para finalizar essa discussão é a respeito do tabu que se tem em torno do puerpério. Então, nós falamos muito sobre essa questão do romantizar e idealizar esse período, né? E qual era o tabu que você tinha, até para você falar um pouco das suas experiências quanto a isso? Qual o tabu que se quebra em torno da vivência e como que nós, como mulheres, podemos lidar socialmente para conscientizar os outros e as outras mulheres também a respeito de todo o processo desse puerpério, do respeito durante esse processo de puerpério, até mesmo na acolhida às colegas de trabalho que então acabam de sair do puerpério, como que nós conseguimos lidar perante a sociedade para conscientizar a respeito disso? Qual o tabu, Dani? Eu vejo que eu tinha ilusão, o tabu de que seria tudo lindo e maravilhoso. E é lindo, sim. Ser mãe é algo único, especial, divino. É maravilhoso. Só que é aquele tabu assim, sabe? Tem até um filtro no Instagram escrito maternidade real. Acho que é muito importante que nós, mães, que passamos pelo puerpério, que a gente passe isso para as outras mulheres de forma real, sabe? Realmente passando aquilo que foi real naquele processo. Aquela vivência, olha, realmente você chora, realmente você... Eu senti vários casos de amigos que falaram, olha, na fase do puerpério você nem quer ver seu marido. Eu criei uma dependência do meu marido. Ele não podia ir no mercado comprar, porque eu falei, cadê ele? E é algo assim estranho que o puerpério pode causar, né? E ele falava... Fala com a doutora Luana. Ficar sozinha, né? Manda mensagem pra doutora Luana aí. Doutora Luana era socorro. Mas o maior tabu é de que vai ser tudo perfeito. Tudo perfeito, tudo... o bebê chegou, você chegou em casa, ele vai mamar, ele vai dormir. Não. Ele vai se adaptar, né? É tudo novo pra ele. Ele depende totalmente de você pra se alimentar, pra dormir, pra receber carinho, afeto. Eu acho que esse peso do ele depende totalmente de você também. É algo que ecoa muito, né? Sim. Ele depende somente de você ali naquele momento. Sim. Então o tabu de que vai ser tudo lindo e maravilhoso, eu acho que ele precisa ser quebrado a partir do momento que a gente precisa considerar a saúde da mulher, a saúde mental especialmente, porque se eu estou bem, minha bebê tá bem, né? A partir do momento que eu fiquei bem, a minha filha foi perceptível. Até a pediatra disse, viu quanto ela tá mais feliz, tá um bebê mais feliz, porque é uma ligação muito forte, né? Sorridente. Entre a mãe e o bebê. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu queria te fazer uma pergunta, doutora. Pode fazer. Como é pra você trazer tantos bebezinhos ao mundo? Assim, tantas vidas, porque você lida com a vida. Eu acho que é a maior graça que a gente pode viver aqui na Terra, né? A vida, mães, né? Pessoas que entregam a maior... a gente vai ali com todas as expectativas. Eu acho que no caso dela são duas sensações. O de trazer essa criança e do ver essa criança depois crescendo bem, saudável. Todo durante o pré-natal, né? Aquela tensão, aquela expectativa, você vai fazendo e eu acho que aquele dia quando chega e nasce é uma sensação de missão cumprida, né? É o clímax deu da certo, história, né? Acabou, você fala, ufa, nossa, né? Foi tudo bem.
E ao mesmo tempo você vai vendo, né? Depois voltam, acaba que, né? Volta, vai fazer um segundo pré-natal, o parto de um segundo filho, né? E você vê aquele outro maiorzinho. Isso não tem preço, gente. Não sei nem descrever o sentimento. Porque, assim, a partir né? daquele momento, é o sentimento lá de casa, assim, aquele médico, aquela médica faz parte da sua história. Você vira parte daquele ambiente. Né? Mas isso é recíproco, né? Todas essas mulheres que passam pela minha vida, a gente cria um vínculo muito grande ali no pré-natal. A gente convive muito tempo, né? E depois, às vezes, elas continuam indo e vem um segundo, um terceiro filho. Então, assim, elas passam a fazer parte, né, da minha família, da minha história. Né? Isso é uma alegria. E você da grande. vida de todas essas mulheres, né? Eu comentei porque esses dias o Instagram tava também com a vibe assim, marque seu obstetra, marque seu médico, né? E eu marquei a doutora Lana e várias pessoas te marcaram, né? Eu acho que a gente já tá aí, a maioria das gestantes que estão por agora passaram por ela. E aí, assim, vai vir uma geração dinâmica de crianças que nasceram pela doutora Luana. E eu imagino que você vendo aquelas fotos, foi o que eu pensei, né? Quantas coisas. É uma alegria, uma sua história passando ali na timeline. Ali você vê que tudo que você fez valeu a pena, né? Tudo que a gente faz pra a trajetória, formação, né? Tudo que a gente enfrenta, trabalho, as dificuldades, é aquilo ali que é o resultado do seu trabalho. Do trabalho, né? O resultado do nosso trabalho é a aprovação delas, são essas crianças vindo a aprovação saudáveis, né? Eu acho assim que tem um peso maior, especialmente quando essa gestação passa por algumas complicações, né? Eu tive algumas e foi muito importante o seu apoio. E eu acho que quando a gente chegou ali na reta final, que ela nasceu, e eu pensei, nossa, passei essa questão por tudo, até mesmo, né? do trabalho emocional com as gestantes, quando tem algum problema, assim, durante o período gestacional. Como é pra você, como médica e como mãe também, acompanhar esse processo, assim? Como é o seu trabalho emocional agora também? Eu acho que, minha opinião, né, assim, eu acho que muita paciente vai concordar que hoje, né, que me desculpem os obstetras e ginecologistas homens, mas eu concordo. O homem, ele tá longe, muito longe de entender, né, a mulher. Eu acho que eu, como mulher, eu menstruo, eu sangro, eu engravido, eu sinto a dor, eu passei pelo parto, trabalho de parto, então, pela cirurgia, eu acho que eu consigo compreender muito melhor. Tanto que eu falo que eu era uma ginecologista antes de ter filho e eu fui outra depois. Eu acho que eu me tornei muito melhor, mais compreensiva, mais tolerante, mais paciente. Por quê? Porque às vezes uma coisa, né, que às vezes o médico fala assim, isso daí é frescura, tal. Eu vejo e falo, não, realmente, né, ela sente isso. E pra você, assim, quando chegam esses casos mais severos, assim, pra lidar, né, esses casos que você já prevê, provavelmente pode ocorrer algo com a criança e tudo mais, ou até mesmo com a mãe, como é o peso pra você, como mulher e mãe, pensar que tá sob sua responsabilidade tentar cuidar minimamente daquele caso e evitar danos maiores? É um desafio, cada um é um desafio, né? Mas eu procuro dar o melhor de mim, né? Eu falo, eu dou o melhor de mim, se precisa eu tô sempre estudando, eu tô sempre, né, me renovando, eu tô tentando, né, vou fazer o melhor. A responsabilidade médica nesses casos é tão pesada, isso não acaba, assim, né, gente? Principalmente obstetrícia. Então você vai estudar pro resto da sua vida, né? Se você tem que estar ali se reciclando para ser um bom profissional. Mas eu falo que esses casos, quando chega no fim também e dá certo, a satisfação é muito maior. É muito grande. Então, por hoje, vamos finalizar. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom ter esse papo. Foi um prazer estar aqui, gente. Já fica o convite novamente para voltar, né? Já falamos aqui sobre pautas para ela voltar. Então, temos aí várias questões relacionadas à ginecologia que a gente pode falar mais para frente, sobre as questões da vacinação do HPV, do câncer de mama, né? Que é tão importante a gente falar durante o ano todo, não só em outubro, né? Então, fica o convite para você voltar sempre que você quiser. Às vezes, podem convidar. Se você estiver participando de algum projeto também, de alguma coisa que você queira vir
bater um papo com a gente pra divulgar aqui na escola, falar, fique à vontade. E se vocês quiserem saber algum outro tema, podem escrever aí nos comentários. Podem nós vamos comentar. olhar pra doutora. Sugestão dos temas. Isso, deem sugestões aí de temas, né? Deem sugestões de discutir. possíveis debates pra gente convidar a doutora pra vir aqui novamente, né? E colaborar conosco. Às vezes vocês também que são profissionais da área queiram marcar ali um podcast coletivo, né? Compartilhar ali informações com a doutora também, pode comentar aí. Seu Instagram é público, né, doutora? Sim, Qual que é o seu Instagram? A gente vai deixar aqui também. Tá? @DRALuanaM. Tá, então sigam a doutora. Sigam as redes sociais. Ela dá também. muitas dicas lá também, né? Difusão de conhecimento na internet Isso, é na algo internet. E é validado. importante. É conhecimento seguro, conhecimento de qualidade. Então, é isso. Tchauzinho. Até a mais, próxima. pessoal. Obrigada, doutora. Obrigada. Nossa.